Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar a dar continuação, na verdade, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 31 a 44. Nesse trecho, Jesus apresenta várias parábolas sobre o reino dos céus. Ele compara o reino a um grão de mostarda, pequeno no início, mas que cresce grandemente. Também fala do fermento, que age de forma silenciosa, mas transforma toda a massa. Explica a parábola do joio, mostrando que o bem e o mal coexistem por um tempo, mas haverá um momento de separação. E finaliza com a parábola do tesouro escondido, revelando o imenso valor do reino, algo tão precioso que vale a entrega total. Oremos. Pai amado, abre o nosso entendimento para compreender a grandeza do teu reino. Que possamos reconhecer o valor daquilo que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 31, a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 30 a 32, Lucas 13, 18 a 19. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Versículo 32. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Isso também está em Isaías 17, 23. A parábola do fermento, Lucas 13, 20 a 21. Versículo 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinhas até ficar tudo levedado. O uso das parábolas, Marcos 4, 33 a 34. Versículo 34. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Versículo 35. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está em Salmos 78, 2. A explicação da parábola do joio, versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi à casa e aproximou-se dele os seus discípulos e disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. Versículo 37. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Versículo 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso também está em Daniel 12, 3. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido.
no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E hoje nós vamos parar a nossa leitura aqui. Analogia: o valor do invisível. Imagine algo muito pequeno sendo plantado. No início, quase imperceptível, sem aparência de grandeza, sem sinais imediatos, mas com o tempo aquilo cresce, se expande, transforma tudo ao redor. Assim é o reino de Deus. Ele começa de forma simples, mas silenciosa dentro de nós. Um pensamento, uma mudança, uma decisão, uma fé que nasce e aos poucos vai transformando tudo. O problema é que muitas vezes buscamos aquilo que é grande aos olhos humanos e não valorizamos o que Deus está começando de forma pequena. Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro valor não está no tamanho inicial, e sim no que aquilo se torna. E quando entendemos o valor do reino, fazemos como aquele que encontrou o tesouro. Abrimos mão de tudo para viver aquilo que realmente importa. Amém? Então, nessa leitura de hoje, a gente vê que Deus ele vai simplesmente começar pequeno dentro de nós, transformando coisas simples, coisas pequenas, até quando nós estivermos preparados para Ele transformar coisas grandes dentro e fora de nós. Às vezes, Deus começa com uma singela situação. Às vezes, aos olhos dos homens, aquilo é pequeno, mas diante de Deus é algo grande, pois Ele está vendo lá na frente e não no dia de hoje. E quando nós entendemos esse valor, quando nós chegamos a estarmos dentro desse tesouro, precisamos abrir mão para que assim viver aquilo que realmente importa. Às vezes a gente alcança a grandeza, os status e a gente vai se perdendo pelo caminho, mas a gente precisa continuar da mesma forma, dando valor àquilo que Deus começou pequeno, mas hoje está grande. E aquilo que ainda está pequeno, mas se tornará grande. Amém? Hoje reflita. Tenho valorizado aquilo que Deus está fazendo, mesmo que ainda pareça pequeno? Tenho reconhecido o verdadeiro valor do reino na minha vida? Então existe um porquê, existe algo que começa ali, não como uma superstição ou como algo que eu preciso provar a alguém, mas sim como o que Deus está tentando fazer através daquilo. Qual é o motivo de eu estar fazendo isso e o porquê? Exercício da fé do dia. Hoje pratique valorizar o que Deus está construindo. Identifique algo pequeno que Deus já começou na sua vida. Agradeça em oração por esse início dizendo: Senhor, eu reconheço o teu agir, mesmo nas pequenas coisas. Escolha cuidar desse pequeno começo, hoje com atenção e fé. Grandes transformações começam de forma simples. Amém? Nós estamos a um passo, praticamente a um dia,
de completar 100 dias. 100 dias, 15 minutinhos. Isso é uma construção. A gente tem um caminho inteiro. Nós não passamos nem por meio terço da Bíblia. Temos um caminho gigantesco. Temos 99,5 terços para vivenciar. Deus já está vendo lá na frente. Deus já está vendo quando encerrarmos 100% do estudo. Ele já sabe o que vai acontecer com cada um de nós que estamos aqui seguindo, dia a dia, 15 minutos com Jesus. Hoje parece pequeno, mas para Deus isso já é grande, pois Ele vê o que está construindo dentro de cada um de nós, o que está sendo cada um de nós. Domingo eu comecei meu jejum de 50 dias. Depois eu vou fazer um depoimento sobre isso. Tem um propósito, tem um porquê, tem um pra quê. Então, às vezes é pequeno, às vezes é algo com pouco significativo aos olhos das pessoas. Às vezes é até assustador, mas com constância e persistência, Deus já sabe o que vai acontecer daqui 50 dias comigo. Eu só estou chegando até lá, mantendo a fé, a constância e a persistência. Amém? É assim. Valorize algo que Deus está fazendo com você hoje. Agradeça, reconhecendo o teu agir, mesmo que esteja pequeno, aos olhos dos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, que nesse momento o Senhor acolha todas as pessoas, que todas possam estar na vossa conexão de amor e luz, e que o Senhor assim as ajude a sanar as dores, a recuperar a sua saúde, a manter-se estáveis dentro de tudo aquilo que cada um busca. Momentos de saúde psicológica, emocional, de paz mental, paz de espírito e conforto para as suas almas. Olhe por cada um, Senhor, nesse momento e os acolha. Senhor Deus, ajude-nos a reconhecer o valor do Teu reino, que assim não desprezemos os pequenos começos, mas confiemos no Teu agir em nossa vida. Ensina-nos a valorizar aquilo que realmente importa para o seguir do nosso caminho. Que possamos assim no dia de hoje estar nessa consciência e nesse reconhecimento do Teu cuidado e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia. Amanhã nos vemos no mesmo horário. Que possamos assim levar sempre essa luz de Deus aos nossos caminhos, olhando sempre para a nossa semeadura, por mais pequenininha que seja, por mais insignificante aos olhos dos homens que seja, para Deus ela tem muito valor, mesmo que seja pequeno. É melhor ajudar um com êxito do que tentar ajudar muitos sem ter êxito em nada. Amém? Até amanhã. Um ótimo dia.